identificar e responder a falsos mestres, especificamente pastores que persistentemente ensinam doutrinas falsas? Esperamos nunca enfrentar esse dilema, mas se isso acontecer, a Bíblia nos diz exatamente o que fazer. Vamos à pergunta de Divon sobre isso. Pastor John, estou buscando clareza sobre como aplicar 2 João 10, 11 para identificar e rejeitar falsos mestres, particularmente quando se trata de pastores dentro de uma igreja local. Felizmente, não estou nessa situação agora, mas quero estar preparado. A passagem adverte contra até mesmo cumprimentar aqueles que não trazem o ensino apostólico, o que levanta sérias preocupações sobre a associação contínua com um pastor que distorce ou nega a verdade bíblica. Se um pastor ensina doutrinas falsas persistentemente e os presbíteros não agem, isso significa que a congregação é obrigada a deixar a igreja completamente? Como distinguimos entre um pastor que simplesmente está enganado em questões secundárias e aquele que se enquadra na categoria de falso mestre descrita nesta passagem? Além disso, como podemos, na prática, evitar repreender ou confrontar tal líder, mantendo o amor e a humildade bíblicos? Agradeceria sua sabedoria sobre como aplicar fielmente esta passagem no contexto da igreja atual. Na verdade, essa pergunta contém 3 questões, então vou respondê-las uma de cada vez. Primeiro, somos obrigados a deixar uma igreja onde um pastor ensina persistentemente doutrinas falsas? E essa questão surge, como todas as outras, a partir de 2 João 10, 11, que diz: se alguém vier a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Isso é crucial. Voltaremos a isso. A resposta é bastante clara, creio eu. Independente de você frequentar uma igreja com um pastor que prega esse ensinamento. O que é esse ensinamento? 2 João capítulo 7 define o que é esse ensinamento. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Essa falsa doutrina, às vezes, é chamada de gnosticismo. Mas o que é claro é que ela nega que Cristo veio em carne, nega a encarnação. Jesus não era a encarnação de Cristo, Filho de Deus. E João diz que isso é tão grave que não devemos fazer nada que contribua para essa doutrina maligna. Portanto, creio que seja correto afirmar que frequentar cultos semana após semana, sob um ministério, assim seria errado. Se as medidas adequadas para mudar a liderança falharem, então sim, é correto deixar uma igreja onde esse tipo de ensinamento, esse nível de seriedade, é proeminente ou está presente. O evangelho é seguro. Isso nos leva à segunda questão. Como podemos distinguir entre um pastor que simplesmente está enganado em questões secundárias e aquele que se enquadra na categoria de falso profeta descrita em 2 João? Permita-me sugerir um critério básico para identificar falsos ensinamentos graves com 4 aplicações, 4 situações em que isso se manifesta. O critério básico seria o seguinte: na medida em que uma doutrina ou prática tende a minar o evangelho da salvação, nessa mesma medida você deve tratá-la como um falso ensinamento muito grave. E eu uso o termo evangelho da salvação conscientemente, porque é para isso que o evangelho serve. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Portanto, minar o evangelho da salvação é impedir que as pessoas sejam salvas. Isso é sério. E visto que Deus salva as pessoas para a glória da sua graça, impedir que as pessoas sejam salvas é um ataque à glória de Deus, e isso é sério. Existem 4 aplicações desse critério básico para discernir ensinamentos falsos como muito sérios, e eu os chamaria de Cristo, cruz, fé e vida cristã. Cristo. É isso que quero dizer. Qualquer visão de Cristo que prejudique sua capacidade de salvar pecadores é um ensinamento falso grave. Em 2 João, os falsos mestres negavam que Cristo veio em carne. Isso minava a realidade de seu sofrimento e morte corporal, e isso minava a salvação. Portanto, qualquer visão de Cristo que impeça a nossa compreensão de sua morte, ressurreição
e capacidade de salvar pecadores como o Filho de Deus encarnado e divino será um ensinamento falso muito grave. Em segundo lugar, a cruz. Qualquer visão da cruz que prejudique a consumação de Cristo ali, em ser o castigo substitutivo que carrega a ira dos pecadores, prejudicaria a salvação. Cristo morreu para salvar os pecadores. Isso está no cerne do Evangelho. Distorcer ou negar o que Cristo fez ou o que acontece na cruz é grave. Terceiro, a fé. Somos justificados somente pela graça, somente pela fé, independentemente das obras da lei. Efésios 2, 8 e 9, Romanos 3, 28, Gálatas 2, 16. Se a salvação for reduzida a algo que nos é concedido por obras ou sacramentos, isso é um erro gravíssimo. A salvação está em jogo não apenas em como Cristo a providenciou, mas também em como a recebemos pela graça mediante a fé. Quarto, a vida cristã. Paulo disse: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Em outras palavras, eles não serão salvos. Portanto, se um mestre diz que esses comportamentos não importam ou são bons, como a ganância, a embriaguez ou a prática da homossexualidade, esse ensinamento é um erro muito grave, porque impede as pessoas de serem salvas, incentivando-as a fazer o que as mantém fora do reino de Deus. Assim, a vida cristã importa. Em resumo, então esse é um critério básico para determinar a gravidade de um falso ensinamento. Na medida em que uma doutrina ou prática tende a minar o evangelho da salvação, trata-se de um erro muito sério. E esse erro pode se manifestar em visões errôneas de Cristo, da cruz, da fé ou da vida cristã. A terceira pergunta do ouvinte é a seguinte: como lidar com um líder assim? Um líder que prega falsos ensinamentos, mantendo o amor e a humildade conforme a Bíblia. Curiosamente, 2 João capítulo 6 aponta para uma conexão marcante entre o amor e o falso ensinamento. Nisto consiste o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, 2 João 7 começa com a palavra porque ou pois e diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Quando se diz para amarmos uns aos outros segundo os mandamentos, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, significa que o perigo dos falsos ensinamentos é uma motivação para a igreja zelar pelo amor mútuo, ou, dito de outra forma, amar uns aos outros na igreja é um forte antídoto contra os falsos ensinamentos. Amem-se uns aos outros porque muitos falsos mestres, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Eu sei que essa não é exatamente a pergunta que o meu ouvinte fez, mas está lá no texto e vale a pena notar. O amor bíblico entre os cristãos nos protege de ensinamentos antibíblicos. Mais importante para o argumento do meu ouvinte, esse mesmo amor os guiará na forma como lidarem com os falsos profetas. O amor é paciente, por isso, eles não terão pavio curto, mas procurarão corrigir com paciência. O amor se alegra com a verdade, portanto, eles não se alegrarão no combate teológico, mas na grandeza e beleza da verdade pela qual lutam. O amor não é arrogante, mas humilde. Por isso, defenderão a verdade por amor a Cristo e não para alimentar o próprio ego. O amor não faz mal ao próximo, nem mesmo a um próximo que ensina falsamente, e, portanto, o amor não deseja nenhum mal ao falso profeta, mas sim a reconciliação na verdade. Mas o amor sabe que não apenas o falso profeta deve ser amado, as ovelhas do rebanho também devem ser amadas, assim como o Salvador. Portanto, para a glória de Cristo e para o bem do rebanho, o amor saberá como se manifestar firme.